ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração
Hoje é um domingo diferente, hoje é um domingo especial, porque é o domingo em que nós nos reunimos para celebrar a ressurreição de Jesus. Nós acabamos de cantar aqui que a mensagem da cruz nós vamos carregar, levar até o dia em que pudermos trocar por uma coroa. Nós só podemos carregar essa mensagem, nós só podemos aguardar por essa promessa no dia em que receberemos uma coroa, porque uma obra foi feita numa sexta-feira, no dia que Cristo morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar, e porque Ele não ficou na morte, mas no domingo Ele ressuscitou. Mas antes, exatamente antes dele ser traído e ser levado à cruz, Ele preparou uma mesa num lugar chamado cenáculo. Ele convidou os seus discípulos para ali cear com Ele. Ao entrar por essa porta, você recebeu um cálice. Você recebeu, todos receberam, amém? Caso você não tenha recebido, erga uma das suas mãos bem alto e não abaixe até que um dos nossos diáconos entregue a você um cálice, ok? Hoje nós vamos cear, queridos. Nós vamos à mesa que o Senhor preparou para nós. Por isso eu gostaria de convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Esse cálice que você recebeu, ele tem dois lacres, um lacre transparente e um lacre prateado. Abra os dois lacres para que você possa encontrar tanto o pedacinho de pão como também o suco de uva que está logo embaixo. Ao preparar a mesa e convidar os seus discípulos, Ele partiu do pão, Ele compartilhou do vinho, e Ele falou algo para os seus discípulos: permaneçam fazendo isso até que eu venha. Nós estamos aqui hoje justamente para celebrar essa promessa. Ele ressuscitou e Ele vai voltar. E aí, como Paulo diz lá na carta de 1 Coríntios capítulo 11, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou do pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por isso tomamos e comamos, em o nome de Jesus. Por semelhante modo, após ter ceado, também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Querido, erga o teu cálice. Agradeça ao Senhor pelo sangue da aliança, o sangue que foi derramado na cruz, o sangue que nos lavou, nos purificou, o sangue que abriu o caminho, o sangue que nos permitiu ser hoje uma nova criatura, estarmos conectados ao Pai, não mais inimigos, não mais distantes. Aleluia, Jesus. Tomamos e bebamos em nome de Jesus.
nós vivemos na esperança, porque Ele, por amor, se entregou a todos nós. Vamos juntos celebrar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Adora o Senhor com as suas palmas, adora o Senhor com o seu cântico. Não fique parado no seu lugar. Ele morreu, mas a morte não o deteve, aleluia! Pra sempre reinará. Vivo, está vivo, meu Cristo vivo está. Aleluia. Aleluia.
João capítulo 20, verso 19. João capítulo 20, verso 19 diz assim: Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Somente até aqui. Vamos orar por mais um momento. Senhor Jesus, nessa manhã, nós nos achegamos, Pai, com nosso coração, Senhor, contrito e alegre, Jesus. Alegre por tudo que Deus, o Senhor, tem feito. Alegre, Pai, por tudo que o Senhor tem operado. Alegre, Pai, pelo tempo tão especial, Senhor, e precioso que nós temos vivido como igreja. E também, Senhor, queremos, Pai, celebrar o dia de hoje, onde, Pai, nós celebramos a sua ressurreição. O Senhor está vivo, Jesus. E a sua vida, Senhor, é provada através, Senhor, da vida de cada um de nós. Quando nós podemos desfrutar, Senhor, da sua ressurreição e de toda a transformação, Jesus, que o Senhor tem operado em nós. Nós, Pai, nos achegamos nessa manhã com o nosso coração quebrantado, Senhor, reconhecidos que nós precisamos de Ti. E nós te pedimos que Teu Espírito nos conceda, Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor ilumine, Pai, os olhos do nosso coração e também do nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades, Pai, do que acabamos de ler. E as boas novas da ressurreição, elas possam tomar todo o nosso ser, Jesus, transformando por completo a nossa fé. Nós te pedimos, Jesus, opera em nós de forma especial e profunda. Nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos compreender o teu evangelho, Senhor. Eu peço também que o Senhor me consuma com o teu fogo, Deus, me dando ousadia, me dando intrepidez, Pai, para falar o que vem do seu coração, de tal maneira que a tua palavra seja descortinada a cada um de nós, e a obra da sua ressurreição, Senhor, possa transformar os corações nessa manhã. É o que nós oramos, meu Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Queridos, esse é o texto em que João, ele vai descrever o encontro de Jesus com os seus discípulos após a sua ressurreição. Nós vemos aqui no capítulo 20, exatamente a descrição do domingo da Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou. Nós vemos que houve algumas aparições de Jesus, algumas mulheres, alguns discípulos, mas esse é o momento, no final do dia, era o final da tarde, e Jesus ele vai adentrar exatamente neste lugar, nesta casa, onde os discípulos estavam todos com as portas trancadas. Qual foi a razão que fez com que eles trancassem as suas portas? O medo. O medo. Eles estavam amedrontados. Talvez você possa julgar o medo deles e até se achar um pouco superior, mas, querido, se coloque no lugar deles. Eles presenciaram a morte do mestre. Eles viram na sexta-feira o mestre sendo preso, sendo açoitado e sendo crucificado. Na ordem natural, se mataram o mestre, quem seriam os próximos a serem mortos? Os discípulos. E o texto é muito claro, estavam trancados com medo dos judeus. Só que, queridos, a história ela não terminou assim. O texto vai nos dizer que Jesus, ele adentra naquela casa, ele adentra naquele lugar e ele se põe no meio deles e diz: paz
seja convosco. Jesus então ele vai aparecer no meio dos seus discípulos e vai dizer exatamente essa frase, essa fala: Pai seja convosco. É importante vocês entenderem qual é o contexto que Jesus está. Ele está exatamente no domingo após a sua morte, no seu momento de ressurreição. Jesus está ressurreto. O que ele vai falar a partir desse momento, obviamente, para os seus discípulos tem um peso, que talvez seja o primeiro discurso diante dos seus discípulos após a sua ressurreição. Ele falou em vários momentos para os seus discípulos enquanto ele estava vivo, mas ele morreu. E todos eles foram testemunhas oculares da sua morte, foram centenas de pessoas que viram Jesus morrer na cruz. Agora ele vai ao local onde seus discípulos estão reunidos, ele aparece no meio deles e diz algo: paz seja convosco. E queridos, eu quero explicar para vocês essa fala de Jesus. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico e nós lemos ali sem fazer algumas perguntas ao texto, sem buscar nos aprofundar no sentido. E obviamente nem todos têm acesso a alguns conhecimentos, algumas ferramentas. É natural. Muitos aqui estão começando a sua caminhada com Jesus, estão começando a sua caminhada com a palavra de Deus, mas é normal que à medida que você vai caminhando, você vai entendendo mais, você vai buscando mais, e obviamente o seu entendimento ele vai se ampliando. O meu papel, como pregador da palavra, como mestre das escrituras, é justamente trazer luz e te ensinar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: Jesus estava aqui no meio dos seus discípulos. A língua que eles usavam para se comunicar era exatamente a língua dos judeus, que é o hebraico e o aramaico. Eram exatamente essas duas línguas que eram utilizadas para a comunicação entre os judeus. Ok? Então tudo que aconteceu aqui nessa cena foi em hebraico. Mas o texto, ele foi escrito por João em grego. É como se tivesse acontecido um evento na sua família. Você é brasileiro, o evento obviamente aconteceu em português, mas você quer contar essa história para alguém que não fala português, e você vai contar em inglês. Você não vai você não vai contar, toda a narrativa do que aconteceu na língua no qual aconteceu. Você vai contar em outro idioma, no inglês, sim ou não? A mesma coisa que aconteceu aqui. É importante que você entenda isso, porque nós precisamos voltar para o contexto do texto, principalmente o contexto histórico, para nós entendermos o significado do que Jesus está dizendo. Jesus ele vai aparecer no meio dos seus discípulos após a sua ressurreição, e ele vai falar algo, ele vai falar: paz seja convosco, ou shalom no grego, seja convosco. Grego não, no hebraico, perdão. Mas é importante você entender que o termo shalom no hebraico, ele é utilizado de inúmeras maneiras. E naquilo que é conhecido como hebraico moderno, no hebraico que é falado nos dias de hoje, shalom já é considerado um cumprimento. Porque na verdade shalom sempre foi usado como um cumprimento entre os judeus. Judeus não se cumprimentam um ao outro com bom dia, com boa tarde, com boa noite. É shalom. Shalom, shalom. Shalom Adonai. Sim ou não? E se você pegar qualquer tradutor aí e jogar shalom, ele vai te dar como tradução primária: oi, olá, um cumprimento. E depois, como versões secundárias, tudo aquilo que deriva do shalom, que é a paz, um estado de plena paz. Mas é importante nós estudarmos a etimologia daquilo que é conhecido como cumprimento. Por que os judeus passaram a se cumprimentar com o shalom? Da onde surgiu isso? Da onde veio? Nós sabemos, que a história... Eu amo a história dos judeus. Eu sou uma pessoa que gosta de história. Eu aprendi a gostar de história. Eu nunca fui alguém fascinado por história. História era uma matéria da escola que eu tinha dificuldade. O negócio era lógica, era física, era química, era matemática. Matemática, então, eu amava. Tinha um professor... Tem alguém de Niterói aqui? Tem alguém
que é ali da década de 90, 2000. Nasceu na década de 80, 85, mas... que estudou no São Vicente. Porque quem for da minha geração sabe, a gente tinha 2 professores em específicos na nossa escola, que eles eram bem... Um era mais encorajador, o outro era mais desafiador. Vocês entendem a diferença? O encorajador é aquele que te encoraja, ele te desafia, mas ele te encoraja, ele quer te levar a vencer o desafio, é mais um treinador. Eu tive... Esse professor foi muito importante dentro do meu período de estudo para o vestibular em matemática. Eu tinha um outro que ele gostava de provocar. E ele falava para mim, Fábio, eu fiz essa prova para você não gabaritar. E eu falava, eu vou gabaritar. E eu gabaritei todas as provas desse cara. 2 anos, ele me deu aula no 2º, 3º ano, eu gabaritei todas as provas dele. Eu nunca deixei de acertar uma questão. Eu sou do desafio, gente. Quem já jogou Uno comigo sabe. Eu gosto. E ele me desafiava. Nunca gostei de história sempre foi difícil, porque leitura nunca foi comigo. Eu me despertei para a leitura, para a pesquisa, para o estudo da letra, quando o Senhor me chamou para o ministério da palavra. Hoje, eu não sei calcular 2 mais 2. O Excel faz isso para mim. Agora tem o ChatGPT, que eu dou o problema para ele resolve. Mas, de fato, o Senhor me levou a conhecer, a estudar a letra. E não tem como você estudar as Escrituras e não estudar a história. Porque a Bíblia ela não é um livro de história, mas ela contém história. E a história dos judeus é uma história fantástica. Porque a história dos judeus é a história de um povo. É a história de um povo que foi chamado por Deus. Então você vê ali, durante toda a história, tantas coisas que Deus fez, tantos milagres, tantas promessas cumpridas. Mas Deus prometeu a esse povo uma terra, Deus prometeu a esse povo um reino, Deus prometeu a esse povo um rei. E quem conhece a história sabe que depois ali de Salomão as coisas começaram a não caminhar da maneira como todos gostariam. E eles vieram a sofrer alguns exílios. Israel só foi voltar para a sua terra mesmo. Na verdade tiveram vários retornos, mas há um século atrás. E desde aquele momento, a divisão dos reinos e de todo, quando Israel meio que se distanciou da promessa, eles passaram a, de fato, trazer a promessa para o dia a dia da vida, para manter a promessa viva. Então, Shalom é muito mais que um bom dia, é muito mais que uma boa tarde, é muito mais que uma boa noite, é muito mais do que um olá. É um cumprimento, mas é um cumprimento que carrega um significado profético. Nós talvez tenhamos um pouco de dificuldade em entender isso, porque a língua, dentro do contexto hebraico, ela carrega muito significado cultural. Muito. E as palavras, elas precisam ser destrinchadas, avaliadas. O Shalom, ele tem um significado profético, do reino, da promessa, do reino do nosso Messias, do reino do nosso Cristo, que vai ser estabelecido na terra que o Senhor nos prometeu, onde Ele vai reinar sobre todas as nações, a partir de Jerusalém. Então, quando eles cumprimentam um ao outro, eles estão mantendo viva a promessa. Consegue compreender isso? Não é muito mais que um cumprimento apenas, do que uma questão de educação. É um significado profético. Aí Jesus, ele vai aparecer no meio deles, depois da sua morte. É o primeiro momento de Jesus com seus discípulos. Só que o que é esperado num momento desse? Quando você encontra com a pessoa pela primeira vez no dia, o que você fala com ela? Você cumprimenta, não é verdade? Então era o cumprimento de Jesus com os seus discípulos. E como é que ele iria cumprimentar uma vez que ele é judeu? Shalom, shalom. Shalom Adonai. Só que ele vai cumprimentar diferente. Ele vai dizer, Shalom seja convosco. Ou seja,
A paz seja convosco, a paz é entre vós. Eu vou explicar isso para vocês. O texto foi traduzido para o nosso português como seja, o verbo seja. Apesar de eu não ser muito da área da língua, e nunca gostei mesmo de português assim, passava, né? Porque tem que passar, né, gente? Né? Tinha que passar de ano. Eu estudei, gente, eu sempre fui muito estudioso. Isso é uma verdade, eu sempre gostei muito de estudar. E eu tinha que estudar, tinha que passar de ano. Não era aquilo que eu amava, eu gostava de matemática, gostava de física, mas eu estudei português, estudei gramática, tive que estudar. E o interessante é que eu lembro das coisas, diferente de você que não lembro de nada. E quando a gente estuda os tempos verbais em português, tem um tempo chamado imperativo. Quem lembra disso? Sim ou não? Não. Dentro dos tempos verbais, o que é o imperativo? O imperativo é uma ordem. O imperativo é um conselho. É aquilo que é dito a você que deve ser feito. Na verdade, o verbo ser, é interessante que o imperativo ele não tem tempos, porque ele é um único tempo. E o verbo ser, ele vai ser exatamente colocado como seja. É uma ordem. Foi dessa forma que foi traduzido para o português. Por quê? Porque o texto que foi escrito em grego, o grego, ele tem algumas derivações verbais. E o grego é uma língua complexa. E existem derivações verbais do grego que nós não temos em português. O bom aqui é que todos nós vivemos dentro de um ambiente de uma língua que é bem distante do português, porque não é uma língua latina, que é o inglês. E quando nós estudamos os tempos verbais em inglês, nós vemos que é diferente. As derivações verbais são diferentes do português. Há algumas adaptações, mas nós vemos que não é a mesma coisa. O inglês, ele tem exatamente palavras que são os auxiliares ali, como do, did, will, going to. E tem outras derivações, como shall, que são termos que, de fato, são os verbos auxiliares, ou as partículas auxiliares, que vão dar sentido ao verbo. O português é totalmente diferente, e o grego é a mesma coisa. E o grego ele tem uma derivação verbal que é conhecida como, se fôssemos traduzir, é o presente perfeito. O que é o presente perfeito? É um presente diferente, não é o presente rotineiro. Porque tem coisas que fazem parte, ações que fazem parte do nosso presente, que acontecem quase que todos os dias, é a rotina. Você acorda todos os dias, você come, você toma seu café, você almoça, você escova os seus dentes, você toma seu banho. Alguns eu sei que não com tanta rotina. Esse é o português comum, é o presente comum. Mas o presente perfeito vai nos falar de um presente que está acontecendo naquele momento e que ele é raro. Ele foge daquilo que é trivial e rotina. É exatamente essa derivação verbal que é utilizada no texto por João. O que vai nos falar então que o sentido do texto, o sentido da fala de Jesus, é que não é aquele cumprimento de todos os dias, não é aquele cumprimento de todos os momentos, não é o cumprimento da rotina, é diferente. O que Jesus está anunciando agora é diferente. Não é o shalom será, não é a expectativa de que um dia o Messias vai unir Israel e a partir daí vai governar sobre o seu povo. Ele está falando de alguma coisa que acabou de acontecer e já é uma realidade no presente. E é nova, é diferente. Não tem melhor partícula para traduzir isso do que o é. Porque o seja é uma ordem, mas o é uma realidade. Shalom é agora, shalom é nesse momento, shalom é a partir desse momento. Por quê? Porque eu não estou na morte, eu ressuscitei. É interessante você entender o contexto. Jesus vai falar isso após a sua ressurreição. Ele não fala isso antes da sua morte, ele vai falar depois que ele ressuscitou. Shalom é agora. O reino é nesse tempo, entre vós. É interessante que não é para o mundo. O tempo do reino de Deus para o mundo ainda vai acontecer.
Nós aguardamos esse dia. Essa é a nossa firme esperança, sim ou não? Mas o Shalom, ele já é uma realidade entre os discípulos, entre o povo de Deus, entre a igreja, convosco, entre vós. O que Jesus vai nos ensinar aqui então, é que o Shalom chegou. O Shalom é uma realidade, o Shalom é agora. Então ele aparece no meio daquele medo, no meio daquele desespero, vão prender a gente, vão matar a gente, fizeram como era fazer com a gente, ele aparece no meio e fala, Shalom é convosco, Shalom é agora entre vocês. Alguns vão achar que esse Shalom significa tipo assim, tranquiliza o coração, gente, mas não é não. O que ele está na verdade é fazendo uma afirmação, né? Um statement. Ele está, na verdade, ali. É difícil, eu gosto do inglês por isso, que tem palavras no inglês que para mim tem mais sentido que no português. Que o statement vai falar exatamente de uma afirmação de algo. É isso aqui, a partir de agora é isso aqui. Ele afirma, ele estabelece, ele declara, como Filho de Deus, ressurreto, que venceu o diabo, que venceu a morte, que nada pôde pará-lo, ele ressuscita e ele fala para os seus discípulos, rapaz, é agora, o Shalom é nesse momento, é uma realidade a partir de agora entre vocês. Aí o verso 20 diz, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos, ao verem o Senhor. Queridos, o que nós precisamos entender é que a ressurreição de Jesus, ela é, sim, um turning point. Ela é uma transformação, uma mudança. As coisas passaram a ser diferentes. É por isso que a história é dividida entre antes e depois de Cristo. É por isso que a sua história é dividida entre antes e depois. Porque Ele morreu e com a sua morte morremos juntos, para o velho homem, para o pecado, para o mundo. Mas quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele para uma nova história. Por que Jesus mostra as mãos e o lado? Porque as portas estavam trancadas, gente. De onde que Ele veio? Será que é uma visão, uma aparição, um fantasma? No momento em que Ele mostra as suas mãos, no momento que Ele mostra o seu lado, Ele está mostrando o seu corpo. Ele está falando, sou eu mesmo. E para que não haja dúvidas, aqui estão as marcas da morte. Só que ela não me parou. Eu não estou na morte. Eu não estou no túmulo. Estou vivo entre vocês. E é por isso que o texto vai dizer que eles se alegraram. Porque toda situação de caos, de desesperança, ela se esvai, ela acaba, uma vez que Jesus Cristo ressuscitou. E aí depois no verso 21 ele vai dizer novamente, disse-lhes pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, Shalom é convosco, Shalom é entre vós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que eu acho mais lindo da ressurreição de Jesus é que talvez para os discípulos poderia passar, nossa, ai que bom, que alívio, Jesus, você não está morto. Ai, que alívio, Jesus, então vamos continuar a vida, vamos continuar, a gente está aqui te servindo, vai lá curando todo mundo, vai lá fazendo, vai lá pregando, vai lá ensinando. E ele não faz isso, ele vai falar o seguinte, Shalom é agora, o reino chegou entre vocês. E da mesma maneira como o Pai me enviou, da mesma maneira como eu fui enviado pelo Pai, agora eu estou, enviando vocês. Vai! E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos perceber que foi exatamente isso que aconteceu. Porque a história que vai continuar sendo escrita por Jesus, ganha novas faces, ganha uma nova voz, ganha novas mãos, ganha novos pés, ganha novas personalidades. Jesus agora ele passa a operar a partir dos seus discípulos, ou melhor, a partir
da sua igreja. Essa paz não é apenas para trazer um conforto no seu coração, uma certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas. Essa paz é tudo que você precisa para avançar naquilo que o Senhor te deu para cumprir. Porque a morte e a ressurreição de Jesus, ela nos tira de uma vida fútil, de uma vida medíocre, de uma vida sem significado, para uma vida de propósito. Ela nos coloca, a ressurreição de Jesus vai nos colocar exatamente neste lugar, porque você estava morto. Havia morte em você, não havia vida, era pecado, você era um escravo de Satanás, mas você morreu para ele. E você não ficou morto, o Senhor te ressuscitou para quê? Para viver a mesma vida de volta? Não. A minha vida agora é dele, a minha vida agora é em Cristo, agora a minha vida é para Jesus, a minha vida agora é para a paz, para o shalom dele. Para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele me ordenar, há um sentido, há um propósito. A ressurreição tem isso. Nós ganhamos vida para uma nova vida, para estabelecer neste mundo caído o reino de Deus. Isso quer dizer, meu amado irmão, que os sinais do reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira como eles foram uma marca no ministério de Jesus, eles devem ser uma marca na vida do povo de Deus. É entre nós que deve haver curas, sinais, milagres, desenvolvimento, crescimento. É no meio de nós que deve haver transformação. É que ressurreição é no nosso meio. Porque da mesma maneira como Ele foi enviado pelo Pai, Ele nos enviou. Na mesma unção, na mesma graça, no mesmo poder, na mesma autoridade, na mesma entrega. O Pai enviou o Filho, e o Filho enviou os seus discípulos. A partir daí, então, queridos, nós entendemos que nós nos tornamos atores importantíssimos dentro do plano de Deus, neste tempo e nessa geração. Por quê, pastor? Porque você foi enviado da mesma maneira que Ele foi enviado pelo Pai. Da mesma forma, não há diferença. E aí, meu amado irmão, no verso 22, o texto vai dizer assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Após declarar o Shalom após enviar os seus discípulos, Jesus ele tem um ato, ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Eu amo o estudo bíblico, eu amo a palavra de Deus, e dentro daqueles que me conhecem, sabe, eu gosto de ensinar a palavra. Dentro da teologia, a gente tem uma matéria que é chamada de hermenêutica. Eu sei que ela também é cadeira de direito, enfim. Mas a hermenêutica vai nos ensinar que existem alguns princípios de interpretação do texto. E é a própria Bíblia que nos vai dar a interpretação dela mesma. E dentro desses princípios existe um chamado princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? Ele vai nos ensinar o seguinte: que dentro das Escrituras, você está lendo algo, tem um evento, um personagem, alguma coisa, uma ação, você quer entender o significado pleno daquilo ali, você precisa recorrer ao primeiro momento das Escrituras em que algo semelhante foi citado. Nós vemos aqui Deus soprando. Jesus, o Filho de Deus, ressurreto, soprou sobre os seus discípulos. Agora eu faço uma pergunta para vocês: qual foi o primeiro momento que Deus soprou? Porque quando nós vemos o primeiro momento que Deus soprou, eu vou entender então de fato o que significa o Senhor ter soprado em João capítulo 20. O primeiro momento que Deus vai soprar na Bíblia estava em Gênesis 2. Depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele vai formar Adão do pó da terra, o primeiro homem. E quando Ele forma o primeiro homem do pó da terra, aquele boneco de barro, Ele não levanta com vida e sai andando, foi necessário o sopro. Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. E naquele momento, o homem
de fato é formado. O primeiro homem, Adão. Ali começa o seu propósito, a sua vida, a história da humanidade. Deus soprou e começou. Nós vamos entender então, queridos, que quando Jesus sopra, Ele está dando início a uma nova raça de homens. Porque o primeiro sopro de Deus deu origem a Adão e toda a geração que veio a partir de Adão. Mas o segundo sopro, o sopro de Cristo, vai dar origem a uma nova humanidade, uma nova raça de homens, que não tem origem em Adão, mas tem origem em Jesus Cristo, na sua ressurreição. Só que o seu sopro não foi um sopro natural, ele não libera uma vida natural, ele libera e ele diz claramente: recebei o Espírito Santo. Mas da mesma maneira como eu vejo vocês claramente, eu vou vê-lo face a face. Esse dia vai chegar. A ressurreição nos deu essa firme e certa esperança. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, não é apenas uma celebração só de que Ele não está no túmulo e que Ele voltou para o Pai. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou junto. A esperança, a vida, a propósito, há um Espírito e há uma promessa. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar nessa hora. Queria que você fechasse os seus olhos. Você colocasse as duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados. Toda a igreja com os olhos fechados nessa hora. E com as duas mãos sobre o seu coração. Eu queria que você repetisse uma oração após mim. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que perdida estava, eu que me desviei, nesta manhã, eu volto para ti, certo que em ti, Jesus, eu encontro acolhimento. Eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com o teu sangue, me torna puro novamente, escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Eu te peço, Jesus, me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu quero, Jesus, viver contigo e viver para ti. Amém. Meu amado irmão, eu queria que você permanecesse com os seus olhos fechados. Ninguém abra os olhos. Eu quero fazer ainda uma oração. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez. E você fez essa oração pela primeira vez porque eu pedi para você repetir. Mas apesar de ter sido um pedido para uma repetição, você reconhece que você orou de verdade e que você quer que Jesus entre no seu coração. Você quer entregar a sua vida para Ele. Você quer viver para Ele. Você quer viver para Jesus. Você quer entregar a sua vida a Ele. Você quer entregar o seu coração a Ele. Você quer uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero orar por você que nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus. Mas eu também quero orar por você que já fez essa oração alguma vez, que tenha feito essa oração há tempos atrás, que já tenha tido uma vida com Jesus, que já caminhou com Ele, mas por alguma razão você se desviou. Por alguma razão você se afastou dEle. Mas nessa manhã, aí no seu lugar, você está sentindo, percebendo um chamado da parte dEle. Você está vendo, sentindo Jesus te chamando de volta e falando: meu filho, eu quero você.
Eu quero você, e você sente e percebe que é hora de voltar, que é hora de entregar a Ele de volta o seu coração, que é hora de entregar de volta a Ele os seus caminhos, que é hora de você voltar para Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã. Eu quero orar por você que quer voltar para Ele nessa manhã. E por isso, eu vou pedir para que você levante as suas mãos, mas eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer voltar para Jesus essa manhã, não hesite, erga suas mãos bem alto. 1, 2, 3. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão se você quer voltar para Ele. O Senhor te chama nessa manhã para um recomeço, para o início de uma nova jornada. Meu irmão, você que levantou a sua mão, sem nenhum constrangimento, eu quero te fazer um convite. Vem aqui embaixo, eu quero orar por você. Vem aqui embaixo, eu quero orar por você. Pega os seus pertences, a sua bolsa, tudo que você trouxe contigo, e vem até aqui, eu quero orar por você. O Senhor te chama nessa manhã para iniciar uma nova história, uma nova jornada. Vem, aleluia.